Olá, estudantes do nono ano! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Está animado? Eu espero que esteja, porque vamos falar de um conteúdo muito importante hoje, que é o conteúdo de porcentagem. Ele é muito aplicado, né? Você sai aí fazer qualquer tipo de compra, qualquer tipo de negociação, tá lá abençoada da porcentagem, embutida em descontos, embutida em reajustes, embutida em juros. Nós precisamos entender um pouquinho o que significa, certo? Vamos rever esses conceitos? Então, olha lá. Relembrar conceitos de porcentagem é o nosso objetivo e algumas situações envolvendo essas porcentagens. Então, olha lá. Você sabe o que é a porcentagem? Te peguei, né? Você sabe que tem aquele símbolozinho, mas o que é? O que é uma porcentagem? Como que se calcula? Essa aqui, de repente, você sabe, né? Mas é a primeira, o que é? Peguei, né? Então vamos lá. Porcentagem é uma razão, gente, é uma comparação entre a parte considerada e um total de 100 partes. Então a gente considera o total, tudo, 100, para ficar fácil, entendeu? Então 100 é o total. Independente do que você esteja falando, independente que o número seja outro, o total é representado pelo número 100, ok? Então, quando se trata de uma fração, trabalhamos com uma comparação, onde o total é representado sempre pelo número 100, ok? Então, quando fala 100%, é tudo, é o total daquilo que está se querendo representar. Eu quero uma partezinha só, então tem que ser um número menor do que 100 para pegar uma parte, ok? Então, olha lá, exemplo. 20% de 300. O que significa? Então, significa que o total foi dividido em 100 partes e que foi recolhido 20 dessas partes. Então, pegou o total nesse caso é 300. Então, dividiu o total em 100 partes, certo? E foi recolhida 20 dessas partes, ok? Então, quanto que ficaria isso? Então, o 300 dividido por 100, 3. Então, 3 vale cada uma dessas partes, ok? Como eu peguei 20 vezes 3, 60. Então, é isso que representa 20% de 300. A gente pega o total, seja ele qual for, e divide em 100 partes. Por exemplo, 50%. 50%. 50 não é metade de 100? Então, sempre que se refere a 50% é metade. Qualquer número menor que 50, eu estou falando de uma porção menor que a metade. Qualquer número acima de 50, estou falando num número que representa mais da metade da quantidade. É importante a gente ter essas noção, tá bom? Então, ó, na prática, 20% de 300. Porcentagem não é conta, é um símbolo de... É palavra do português, não vamos nos aprofundar em português, porque eu não sei, vamos para matemática. Precisamos tirar essas coisinhas da conta, ok? Porque aqui não tem conta, aqui tem conta. Então, como é que a gente faz? O 20% eu tiro aquele símbolo e coloco por... Bem paranaense, por 100, ok? 20 por 100. Esse D se transforma em uma multiplicação. Então, vai ficar 20 sobre 100 vezes 300. Uma multiplicação de fração ali, certo? Você pode multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Sim, embaixo do 300 tem o número 1, tá bom? Ou você pode fazer a divisão da fração, 20 dividido por 100 é 0,2. E daí você faz a multiplicação com o decimal. Como você achar melhor, ok? Eu fiz assim, 0,2 vezes 300, deu o mesmo 60 que a gente viu lá, né? Mas na prática fica um pouco mais rápido, né? Um pouco mais fácil da gente efetuar essa conta, ok? Praticando o primeiro então, ó lá, vamos praticar. Pegou lápis, caderno, borracha? Borracha não, né? Que você não vai errar, só lápis. Determine qual o valor de 15% de 60. Então aqui é direto, né? Não estou contando nenhuma historinha. É para você determinar para mim quanto é 15% de 60. Faz a conta aí que eu já volto.
Essa foi fácil, né? Respira fundo e me diz que foi bem tranquilo. Foi? Então tá bom. Vamos ver. 15% de 60. Então nós vamos direto para a conta, né? Não tem nenhuma aplicação, uma contextualização. A gente vai direto para a conta para lembrar como se resolve. Então, ó, 15% de 60. Então esse símbolo você troca por sobre 100 e esse D você troca por vezes 60. E D aqui é aquilo que eu te falei. Você pode multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. E daí você vai ter uma fração onde você vai dividir o numerador pelo denominador. Ou você divide aqui, 15 dividido por 100 é 0,15. E você faz a multiplicação pelo decimal. Aí depende que tipo de conta que você gosta de fazer. 0,15 vezes 60 deu 9. E acabou. Simples assim. Conseguiu? Tranquilo, né? Eu acho que é tranquilo. Então vamos lá. Uma segunda situação. Agora tem uma historinha aqui, né? Já passamos da fase do básico, já relembramos. Então a historinha diz assim: qual situação corresponde à maior quantidade? Então eu tenho duas situações, situação 1, situação 2. A situação 1 é a seguinte: 50% de 150 ml. Ou a situação 2, 30% de 240. E agora? Qual é maior? Né? A quantidade maior é essa segunda, 240 ml. Mas a porcentagem que ele está pegando, a maior é da primeira, 50%. E agora? Qual desses valores representa a maior quantidade? Bom, olhando rápido não dá para saber. Tem que fazer a conta de cada um para poder determinar. Então, vou dar um tempinho para você fazer essa conta e para me dizer se é a situação 1 ou a situação 2.
Conseguiu determinar? 1 ou 2? 1, 2. Qual a situação? A gente tem a maior quantidade expressa ali. Vou fazer a conta, né? Olhando assim rápido é muito no chute, não tem como determinar. Então, vamos lá para a nossa conta. Então, a situação 1 era 50% de 150 ml. A situação 2, 30% de 240 ml. A primeira coisa que a gente precisa olhar, gente, é a quantidade, a unidade, olha ali, ó. Ambas estão em mililitros, em ml, ok? Então presta atenção, porque se você vai comparar, você compara coisas iguais, você compara coisas dentro da mesma unidade. No caso aqui, unidade de volume, de capacidade, ok? Se uma estivesse em mililitros e a outra em litros, nós precisaríamos transformar na mesma unidade, porque daí sim pode haver uma comparação. Caso contrário, não posso comparar, ok? Mas aqui ambas estão em mililitros, então por essa já passou, né? Deu certo. Então vamos fazer as contas, né? 50% de uma e 30% da outra. A situação 1, 50% de 150 ml. Então lá vai a gente transformar, ó, 50 por 100 ou vezes 150. Então, 50 dividido por 100 dá 0,5. 0,5 vezes 150, 75 ml. Ok? A situação 2, 30% de 240 ml. Então, 30 por 100, então por 100 vezes 240. 30 dividido por 100 é 0,3 ou 0,30, se preferir. Vezes 240, 72 ml. Você contava com essa, que essas duas quantidades são quase iguais? Contava? Pois é, né? Então veja como não dá para a gente estar olhando ali a porcentagem ou a quantidade e determinar qual é maior. Tem que fazer a conta mesmo para saber. Então nesse caso, a maior quantidade está expressa na situação 1, na primeira, ok? Você tinha colocado isso? Acertou? Ah, muito bem. 10 para você. Mas olha lá, ó, quase, né? Diferença de 3 ml apenas, uma quantidade para outra. Essa foi interessante, né? Foi boa. Então tá bom. Vamos seguir em frente. Agora eu tenho uma última situaçãozinha para você aqui. Presta atenção. Em uma sala de aula, porque a gente ama a sala de aula, né? 20% dos alunos tocam violão. Você está nesse grupo? Hein? Ou você está nesse grupo, 30% que cantam? Ou então 40% que dançam? É bom de dançar? Eu sou péssima, gente. E 10% são desenhistas. Ai, que chique, que turma mais talentosa, né? Então, o que ele está falando? Se ao todo são 60 alunos nessa turma, determine o número de estudantes de cada grupo. E agora, como faz isso? 60 alunos é o total. Ele quer saber quantos tocam violão, quantos cantam, quantos dançam e quantos são desenhistas. Consegue pensar aí? Consegue fazer a continha? Eu vou dar um tempo para você e já volto.
Conseguiu fazer alguma conta aí? Desenvolveu esse exercício? Então, ele deu a porcentagem de cada grupo. Toca violão, que canta, que dança, que desenha. Ele quer saber o número, porque ele deu a porcentagem. Porcentagem é uma comparação. Ele quer um número específico, ok? Então, eu preciso transformar cada porcentagem em um número específico de alunos. Então, vamos lá fazer isso. Espero que você já tenha feito a conta. Me ajuda aí. Então, lá, violão. Violão é 20% de quem? Da sala inteira. Quantos alunos tem a sala inteira? 60. Então, 60 representa o meu total. Então, eu preciso calcular 20% de 60. 20%, ó, 20 por 100 sobre 100, ok? E eu vou transformar isso aqui em 0,2. Então, eu vou multiplicar o 20 centésimos por 60. O 20 centésimos é 0,2. Então, 0,2 vezes 60, 12. Opa! Então, 12 estudantes tocam violão. Que canto? O grupo do canto lá, ó. 30% de 60. Então, 30% é 30 sobre 100, que eu vou usar 0,3. Então, basta multiplicar 0,3 por 60. E eu tenho 18 alunos do canto, ok? Da dança, 40%. Ó, da dança é um grupo bem grande, né? 40%. Então, vai ficar 40% do total. 40% é 0,4. Então, é só multiplicar o total por 0,4, ó. 24 alunos estão na dança. Já conseguimos todos? Não, né? Ainda falta o grupo do desenho. Então, o grupo do desenho está aqui, é 10% de 60. 10%, 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. 0,1 vezes 60, 6. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? 12 do violão, 18 do canto, 24 da dança. Precisava ter feito essa última conta aqui, será? Não, né? Quer dizer, não dessa forma. Eu preciso saber quantos desenho. Na verdade, ali, ó, você soma esses três ali, ó, dá 54. Quanto que falta para 60? Porque 60 é o total, né? Faltam 6. Então, você poderia ter feito apenas essa subtração em vez dessa conta para o último. Porque quando se trata de porcentagem, ele divide em grupos, os grupos têm que fechar o total. Se o meu total é 60, então teria que fechar os 60. Esse aqui daria 6. Mas aí é opcional, né? Faz uma conta de menos ou faz essa multiplicação. Então tá aqui o número de cada grupo, de cada estudante, violão, canto, dança e desenho. Ok? Deu para relembrar um pouquinho o conceito de porcentagem? Ele é bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Então, o que vimos? O que é porcentagem? Uma comparação, uma comparação com o total, representada através da fração. Aplicação direta do conceito lá, como é que você faz a conta direta e a resolução do problema com porcentagem. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!